Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal. Esse é o nosso momento, o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana o Dom Odilo está aqui para nos ajudar a refletir, a pensar sobre a igreja. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Muito obrigado para o senhor também. Bom dia a vocês também. Este é um domingo muito especial e convido a passarem uns momentos conosco na reflexão sobre o significado deste dia. Hoje um domingo especial que o Dom Odilo lembrou, porque hoje é dia que nós celebramos, além do dia do Senhor, nós celebramos o dia do Papa, hoje é dia de São Pedro. Aqui no Brasil, geralmente, nós jogamos a data para o domingo seguinte, né? Ontem foi dia 29, que é o dia de São Pedro, mas celebramos hoje. Aliás, a partir de ontem à noite, à tarde, já celebrávamos São Pedro já, né? Porque no domingo já, né? Mas além de ser São Pedro, que é... São Pedro e São Paulo. São Paulo, hoje São Pedro e São Paulo. É que o seu nome é Juarez Pedro, né? E o nome do senhor também é Odilo Pedro, Odilo né? Pedro, então ele esquece São Paulo. Nosso não podemos nomástico esquecer hoje São também. Paulo hoje. É dia do martírio, que a igreja recorda o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, e que tem um significado muito grande na igreja. Olha, geralmente nós refletimos aqui e o Dom Odilo nos ajuda a refletir sobre o Evangelho. Mas hoje, dia de São Pedro, excepcionalmente, nós vamos refletir não o Evangelho, mas a primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja continuamente rezava por ele. Que bonito esse momento, né? Então, esse texto dos Atos dos Apóstolos fala do momento da prisão de Pedro, depois do martírio do apóstolo São Tiago. O rei Herodes já tinha mandado matar o apóstolo São Tiago e viu que isto agradava ao povo, às autoridades religiosas de Jerusalém, e aí mandou prender também Pedro. E queria apresentar Pedro ao povo, naturalmente, era também para encaminhar para o martírio. Para martírio, né? Certamente. Porém, neste contexto, a comunidade de Jerusalém, a igreja é comunidade, eclesia. A comunidade de Jerusalém reza continuamente por Pedro. E o texto fala que acontece a libertação de Pedro da prisão por um anjo que o liberta de maneira maravilhosamente. E fala também justamente o reencontro de Pedro com a comunidade. Mas algumas coisas aqui a gente pode destacar sobre a figura de Pedro. Primeiro, o reconhecimento de que Pedro é importante na comunidade. Não é uma figura secundária. A igreja inteira reza por Pedro. E mostra isso que, portanto, Pedro já tem o reconhecimento de ser aquele que está à frente da igreja, como Jesus tinha ordenado, né? Aquele que é o pastor em nome de Jesus, de toda a comunidade da igreja. Então, o texto dos Atos dos Apóstolos diz exatamente, a igreja rezava continuamente por Pedro. Por isso que hoje nós rezamos também continuamente por Pedro, sucessor de Pedro. Todos os dias na missa a gente reza pelo Papa. Né? Vocês já repararam que em toda a missa nós temos a intenção, né, pelo Papa, depois da consagração, quando o celebrante reza pela igreja. Aí reza também pelo Papa e pelo Bispo. São as intenções justamente da igreja toda e da igreja local, que são colocadas também diante de Deus. Dom Odilo, por isso esse dia se tornou o dia do Papa, mas quem que é o Papa? O Papa, ele é o Bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro, né? A figura do Papa, o Papa é tão bispo quanto qualquer outro bispo, né? Bem, quanto bispo, sim. Dentro da hierarquia, né? Normalmente nós dizemos o Papa é o Bispo de Roma. A gente deveria dizer o contrário. O Bispo de Roma é o Papa. É verdade. O Bispo de Roma é o Papa. Então, aquele que é eleito para ser o Bispo de Roma é o Papa. Sim. E na condição de Bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro na sede de Roma, ou seja, na diocese, na igreja de Roma. E também de Paulo,
embora Paulo não estivesse à frente, mas Paulo está também, o seu túmulo, o seu martírio foi em Roma, e Pedro e Paulo juntos são recordados porque juntos representam duas dimensões fundamentais da igreja, também representadas pelo Papa. Primeiro, a dimensão da unidade. Pedro zela pela unidade da igreja. Paulo zela pela missão. Paulo zela justamente pelas novas fronteiras da missão. E essas duas dimensões estão presentes justamente na missão do Papa. A unidade, zelar pela unidade. Até hoje. Até hoje, né? A unidade da fé, a unidade da doutrina, né? Da doutrina, a unidade na disciplina, ou seja, nas orientações, por exemplo, da liturgia ou da vida da igreja. E a unidade, naturalmente, de todo o corpo da igreja, porque Jesus pediu que a igreja, a comunidade dos fiéis, fosse una, né? Permanecer em mim e que permaneçam unidos, né? Não divididos. Então, o Papa tem essa missão de manter a igreja unida, né? Se diz, num ditado latino, né? Ubi Petrus ibi Ecclesia, né? Onde está Pedro, ali está a igreja, né? Então, por causa dessa unidade que é em torno do Papa, né? Mas então, voltando, né, à reflexão inicial, o bispo de Roma é o Papa, né? Aquele que é eleito como bispo de Roma é o Papa da igreja, porque como bispo de Roma ele é o sucessor de Pedro na sede, isto é, na igreja de Roma, né? E, portanto, é também aquele que está encarregado de estar à frente de todo o corpo dos bispos, o colégio, nós dizemos, dos bispos, colégio episcopal, que, portanto, junto com o Papa, tem o cuidado, a responsabilidade de toda a igreja. Como bispo de Roma, ele tem a sede a sede da diocese de Roma, nem é no Vaticano, né? Não, não é nem no Vaticano. É na Basílica de São João de Latrão. De Latrão. Ali que é a catedral dele. É a catedral da Diocese de Roma. É a catedral da Diocese de Roma. O Vaticano, como Estado do Vaticano, nem é diocese. Nem é diocese, né? Então, interessante. Ele está dentro da Diocese de Roma. De Roma. Exatamente. E a sede, como diocese da igreja, é Roma, não o Vaticano. Por isso que a cátedra de Pedro... ela está em Roma, na Diocese de Roma. Na Diocese de Roma. Exatamente. Mas isso, justamente, né? Essa cátedra de Pedro é de Pedro e ninguém senta. Né? Exatamente, é do Papa, portanto, como sucessor. O Bispo de Roma enquanto sucessor de São Pedro. Existe uma coisa muito interessante que hoje se faz em todas as igrejas, é justamente aquela coleta que nós chamamos de óbolo de São Pedro, né? Que é uma coleta da caridade do Papa. Semana passada nós falamos sobre isso, mas eu queria que o senhor reforçasse para a gente. Então, hoje, dia do Papa, lembrando os apóstolos Pedro e Paulo, então, no dia do Papa nós temos 3 coisas a destacar. Primeiro, a nossa unidade da igreja junto com o Papa. Isso. É, portanto, importante que nós cultivemos a comunhão com o Papa. Estando em comunhão com o Papa, estamos em comunhão com a igreja. Isso. Aí vem o ditado, ubi Petrus ibi Ecclesia, onde Pedro, ali está a igreja. Onde o Papa, ali está a igreja. Quem não está com o Papa está com quem? Isso é muito importante falar, porque hoje tem uma moda de querer atacar o Papa, católico fazendo isso, né? Pois é, muita pena, né? Católico, se você está contra o Papa, você não está na igreja. Você não está com a igreja. A igreja. Está criando uma igreja à parte. Porque a gente vê internet, YouTube, então aí você vai lá e faz um videozinho atacando o Papa. Cuidado com isso. Isso não é católico. Isso já não é católico, né? Então, estar com o Papa, estar com Pedro, estar com a igreja. Né? Segunda coisa, portanto, além da comunhão com o Papa, é a oração pelo Papa. Esse dia é dedicado à oração especial pelo Papa. Então, rezemos hoje, de modo particular, pelo Papa Francisco, nas suas necessidades, nos enormes desafios que ele enfrenta e está levando a igreja justamente a esta renovação, essa conversão para ela ser mais missionária, se renovar justamente no Evangelho. E a terceira coisa nesse dia é o gesto concreto de apoio ao Papa e à sua missão, através da coleta chamada do óbolo de São Pedro. Então, em todas as celebrações das igrejas católicas, hoje se faz a doação
em favor do Papa. É claro que não é para engordar a conta bancária do Papa, né, Padre Juarez? Então, o Papa não vê o cheiro desse dinheiro, né? É tudo para caridade, né? Então, é para caridade, vai para os organismos que estão a serviço do Papa, né? Para cuidar da caridade, não só em Roma, os pobres em Roma, não, a caridade da igreja em todo o mundo. Onde tem um desastre, uma catástrofe, uma necessidade grande, ali o Papa está ajudando e o faz em nome de toda a igreja. Por isso, todos nós ajudamos o Papa a fazer justamente a caridade. Além, naturalmente, com este fundo que se forma, o Papa poder fazer bem o seu trabalho enquanto responsável de toda a coordenação da igreja. Só como um dado oficial, a igreja é a maior instituição caritativa do planeta. Só para você não esquecer. Não existe nenhuma organização governamental ou não governamental que faça mais caridade do que a igreja, só para a gente caridade organizada. Organizada. De instituições de caridade, sem falar das pessoas em privado, né? Pois é, então hoje, olha, rezemos pelo Papa, manifestemos por ele o nosso carinho e apoiemos a ação do Papa, através também da doação generosa na missa do óbolo de São Pedro. A gente está terminando, mas eu queria lembrar, porque é muito importante para a nossa arquidiocese também, amanhã nós celebramos dia da Beata Madre Assunta Marchetti, né? 1º de julho. 1º de julho. Isso mesmo. Mais uma santa, ainda não proclamada santa, mas ela é santa, viveu vida santa, né? Teve uma vida de caridade enorme, heróica, um testemunho bonito de vida cristã, além de ser também fundadora de uma família religiosa, as missionárias de São Carlos Borromeu, as escalabrinianas. Então, Madre Assunta Marchetti, Beata Assunta Marchetti, amanhã se comemora, e aqui em São Paulo de maneira toda especial, porque ela viveu aqui em São Paulo. Né? Odilo, vamos terminando então. Concluamos esse nosso encontro. Eu desejo para todos vocês um bom domingo, feliz dia do Papa. Manifestemos hoje o nosso carinho para com o Papa de diversas maneiras. Que Deus abençoe o Papa Francisco e o assista, o ilumine em todas as suas decisões. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.